programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre treinamento integrado e funcional, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Nós sabemos que a nossa estrutura óssea depende muito da nossa infância, da nossa adolescência. Nós temos que ter sempre uma boa constituição óssea. A formação dos ossos, em definitivo, ocorre até os 30 anos de idade, mais ou menos. Ali nós vamos ter uma massa óssea para o resto da vida. É muito importante, então, que na infância e na adolescência nós possamos ter uma atividade boa, física, ter uma boa alimentação com cálcio, complementos alimentares adequados, é indispensável o sol, principalmente o sol pela manhã. E existe um equívoco muito grande, que muitas vezes as pessoas não apanham o sol, e o sol é importante na síntese da vitamina D. E a vitamina D tem uma importância fundamental na absorção do cálcio pelo organismo e na formação dos ossos. Então, muitos dos nossos jovens, muitas vezes dormem até tarde e não apanham sol. O sol no período matutino, que é muito importante na consolidação da sua estrutura óssea. Falar em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, continuando, nós estamos recebendo a personal trainer, a Grace Zabot Holthausen. Nós já conversamos sobre o que é o treinamento funcional, né? Então, Grace, a gente encerrou o primeiro bloco falando do TRX, que são algumas formas diferentes de treinar, né? Como que funciona? Então, o TRX, eles são fitas suspensas, né? Elas ficam suspensas e a gente faz um movimento usando basicamente o peso do corpo, só que dependendo do ângulo que você coloca o peso do corpo, você gera mais esforço ou menos esforço. Então a gente faz, essa aula é uma aula integrada, você consegue trabalhar o corpo todo, mas é muito legal porque a parte central, ela é sempre estimulada, então a gente tem uma resposta de definição de abdômen muito rápida, na verdade. É uma aula intervalada, que a gente também dá estímulos aeróbios no meio, então é uma aula muito interessante para quem quer queimar gordura e definir o corpo ao mesmo tempo. E a gente utiliza, além do TRX, nessa aula, o Kettlebell, que é uma ferramenta que é um peso, né, arredondado, que ele é muito interessante para trabalhar potência também, porque ele trabalha com movimentos balísticos, e ele cai muito bem com o TRX, porque tem alguns movimentos que a gente precisa de um pouquinho mais de carga e a gente associa com o Kettlebell. Nós temos até algumas imagens, né, para quem está em casa poder entender como é que funcionam essas faixas. Então aí vocês estão fazendo, a gente está fazendo um trabalho de pliometria, um salto, na verdade, a gente está com os pés fora do chão, né, está saltando usando o TRX como apoio para fazer o movimento de forma mais precisa. Acho que tem outras, isso, esse é um movimento de crucifixo invertido que a gente utiliza
a musculatura principalmente das costas, mas na verdade todo o corpo está atuando, né? A gente está na ponta do pé, então está atuando desde da panturrilha, abdômen, porque se eu fizer o movimento para trás e o meu abdômen não atuar, o meu quadril cai, então eu obrigo o meu abdômen a estabilizar, e aí a musculatura estabilizadora da cintura escapular também. Então é um movimento bem integrado. Aí é um movimento de equilíbrio, como eu estava falando, que as pessoas associam muito o treinamento funcional a só equilíbrio, e ele não é só isso, que é um movimento de equilíbrio e força, de paravertebrais, mais de resistência do que força, né, que a gente está fazendo na bola. E essa é uma aula, né, de TRX, a gente utiliza também as bolas, as cordas navais, eu não sei se eu consigo mostrar, né, se eu posso usar a mão aqui. Pode. Né, as cordas navais, elas estão ali enroladinhas ali, mas a gente utiliza também, que ela é um trabalho bem legal para trabalhar a potência e essa parte intervalada, aumentando a condição cardiorrespiratória, né? Eles estão fazendo um movimento usando um pouquinho mais a musculatura do tríceps, mas integrando o corpo todo como um todo. Então a gente pode trabalhar o tríceps de forma isolada, como na musculação? Pode, mas dessa forma a gente integra tríceps, cintura escapular, porque o ombro precisa estabilizar, abdômen precisa estabilizar, as pernas precisam se manter contraídas, a musculatura do quadril também, glúteo, períneo, então a gente precisa ativar todo o corpo, é muito legal. Aí o Fernando faz a preparação física lá, né? Lá com a gente, vai participar do Ironman agora esse final de semana, né? No domingo, que é uma prova extrema, assim, né? Se o pessoal não conhece o Ironman, é uma prova de extrema resistência, uma prova de triatlon, que você nada, pedala e corre, só que tudo de forma muito longa. Então são 3,8 quilômetros de natação para 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. A gente olha assim, essa quilometragem parece que não é real, não, é real. E os caras fazem isso. E é a primeira vez que ele vai participar? É a segunda vez. Nossa, ele fez há 2 anos atrás e agora está fazendo de novo. Está com uma preparação um pouco melhor, porque na época ele teve outros problemas, assim, eu estava grávida, minha mãe estava doente, então teve algumas coisas que não casaram com a preparação, assim, agora ele está um pouco melhor. Em relação à corrida, o funcional, ele tem algum benefício para a corrida? Que a gente vê, assim, que há uma movimentação na cidade, no Brasil, até esses dias passou em algum canal, que não lembro, falando que, tipo, num ano, acho que foi até em São Paulo, que no ano houveram 11 corridas e, tipo, de um ano para o outro, de 11 foram para 390 corridas, né, promovidas para estimular as pessoas. O funcional, ele ajuda também? Muito, porque a gente trabalha, para correr você precisa de técnica e a gente precisa trabalhar a musculatura que estabiliza para poder gerar uma melhor técnica. Então a gente precisa trabalhar o core, o centro do corpo, para correr sem rodar muito o tronco. Tem pessoas que correm assim, né? Acabam fazendo essa rotação de tronco que gera uma sobrecarga no quadril, uma sobrecarga no joelho. Então a gente precisa de técnica. O funcional trabalha muito essa parte técnica. Eu digo o funcional em si, mas assim, as pessoas que entendem o funcional de uma melhor forma, porque como eu falei, tem muita gente que confunde, até profissionais mesmo, que confunde funcional só com equilíbrio. Sim. E não é só isso, assim, tem que trabalhar força e tem que trabalhar músculos específicos para o corredor. Então a gente tem que trabalhar movimentos unilaterais, que a corrida é um movimento que a gente apoia um pé no chão e depois apoia o outro pé, então não adianta só fazer os agachamentos, por exemplo, com os 2 pés no chão, a gente tem que trabalhar de forma unilateral. Então tudo tem que ser, dependendo do esporte e do movimento que a pessoa para fazer, a gente tem que trabalhar o fortalecimento específico para aquela situação. Então por isso que eu falei no início lá, que o treinamento funcional, ele tem que ter um propósito. Então, para o corredor, ele tem um propósito especial. Então, a gente vai trabalhar o fortalecimento específico para a corrida, né? Trabalhar potência, trabalhar velocidade. Muito interessante. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você. Fique ligado com a gente.